Boa noite, bom dia ou boa tarde. Primeiramente, venho dizer que é o primeiro vídeo que eu faço. Não tenho a pretensão de editá-los, então, se acontecer algum erro, espero que sejam compreensíveis. O meu motivo de eu fazer isso é que ardentemente venho sentindo a necessidade de anunciar o Evangelho de outras maneiras. Exerço o ministério de pregação há cerca de 2 anos. Irão fazer 3 anos que comecei a minha caminhada. Porém, é um ministério do qual eu fui chamado e quando aparece a oportunidade e me chamam, eu pretendo cumprir com aquilo que o Espírito Santo deseja e não com aquilo que eu quero. E esse desejo ele vem ardentemente falando comigo porque simplesmente eu não consigo mais viver de um modo tranquilo. Não consigo mais viver de um modo em que as pessoas acham que tudo é normal. Por isso o meu desejo de fazer este vídeo e assim como, se Deus me permitir, mais e mais. Então, primeiramente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. No Evangelho de domingo passado, no dia 26/6/2016, a segunda leitura nos dizia de uma carta de Paulo à comunidade dos Gálatas. E a leitura dizia e diz o seguinte, está lá em Gálatas 5, versículo 1, do 13 ao 18. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19:18. Mas, se vos mordeis e vos devorais, vede que acabareis por vós destruirdes uns aos outros. Digo, pois,
Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazer os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixar ser guiado pelo Espírito, não estás sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A carta de São Paulo aos Gálatas, ela vem ser tanto quanto direto, porque eu digo assim, bem como eu digo, eu conheço aquilo que acontece, tanto em festa, conheço o que acontece no mundo, visto que eu tenho uma passagem por ele. Quando eu descobri que de fato eu não vivia para o mundo, mas eu não deveria viver para o mundo, mas deveria viver para Deus, eu passei a adotar certas práticas, aonde por muitos eu fui chamado de louco e claro, fui deixado de lado por muitos que se diziam amigos. Mas nessa caminhada, aonde no começo a gente começa a achar que tudo é certinho, que todas as pessoas buscam aquilo que você, com o passar do tempo, passa a querer buscar, e você acaba se decepcionando. Aí você passa por desertos, e glória a Deus por isso, você passa por desertos, você passa por várias situações as quais não estão dentro dos padrões de Deus. Certo dia eu ouvi de uma pessoa que diz que Deus era muito metodista. Para tudo tinha um jeito, para tudo tinha uma forma certa de fazer. E Paulo, que era perseguidor dos cristãos, então escreve essa carta aos Gálatas. E então ele nos exorta que Deus nos libertou para que sejamos livres. Mas o que nós não conseguimos entender muitas vezes é que essa liberdade que o apóstolo fala, que o apóstolo, que quando eu digo porque ele levava a palavra de Deus. Então ele levava a palavra de Deus e ele dizia que nós éramos livres, porque tudo aquilo que nós fazemos, eu ouvi uma vez do meu irmão, ele explicando essa questão de ser livres, que tudo aquilo que é de Deus, oração, seja o que for, ela não se torna um vício. Ou seja, não deixa a nossa carne dependente daquilo. Nós passamos a fazer a adoração, o jejum, penitências, porque nós amamos. Não porque nós somos obrigados ou de outra forma nós o faremos, porque nós não somos obrigados. Diferente daquilo que o mundo nos oferece, que seja bebida, seja festa, seja fornicação, seja aquilo que for, nós nos tornamos dependentes a chegar a um ponto em que vamos dizer que não somos capazes de largar, ou chegarmos a um ponto que vamos dizer que eu não consigo viver, mas eu tenho equilíbrio em viver os dois. Bom, quando chegamos nesse ponto, quando a gente passa a perceber que
as pessoas dizem que eu posso viver no mundo e também posso viver na igreja, me lembra um certo dia. Eu não lembro o dia certo, mas sei que foi no ano de 2007, quando Bruno Grade me chamou e me disse: ou você é do mundo, ou você é da igreja. Os dois não dá. E eu, na época, eu escolhi o mundo e fui viver no mundo. Então eu me afastei muito daquilo que Deus queria. E eu andei por caminhos tortuosos, sim, fiz coisas erradas, sim. Mas em 2013, dia 7 de setembro de 2013, 8 de setembro de 2013, eu decidi ir pelo caminho certo. A nossa vida, ela começa e é traçada, tem uma linha reta do início até o final, que Deus coloca para nós. Só que o pecado faz com que nós vamos desviando este caminho e nós passamos a viver a carne, achando que está tudo certo. Claro, um dia nós chegaremos no final, mas e se nós estivermos longe da graça de Deus? Como que nós sobreviveremos? E quando eu leio essa carta de São Paulo, eu falo, graças a Deus, eu tenho buscado. Claro, nós erramos, todos nós erramos, quem sabe eu seja pior do que tantos quantos, talvez todos, que verão, assistirão esse vídeo. Então, o que nós devemos fazer? Como deve ser a nossa postura de um servo? De alguém que quer levar o evangelho às pessoas? Já dizia São Francisco que evangelize, se for preciso, use palavras. Então nós devemos, o nosso caminhar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de olhar, deve mostrar que nós somos de Cristo. O nosso agir revela a quem nós servimos. Não existe como nós servirmos a Cristo e ao mesmo tempo estarmos no mundo. Quando eu digo estarmos no mundo é simplesmente nós vivemos uma vida onde nós ficamos com qualquer um, onde nós saímos e não temos controle algum de onde vamos. São João Maria Vianney diz que ao nós entrarmos em um baile, nós deixamos da mão de nosso anjo da guarda e passamos então a ser acompanhado por demônios. Logo dentro de um baile terá tanto demônio quanto pessoas. E se lá dentro um anjo não entra, como que pode a graça de Deus nos alcançar lá dentro? Aí muitas pessoas falam, eu consigo ter equilíbrio, eu consigo viver a minha vida espiritual, viver aquilo que eu sou chamado a viver, e também consigo viver, por outro lado, a vida no mundo. O equilíbrio para mim é sempre equilíbrio naquilo que te leva a Cristo, que te leva à santidade, que te leva a Deus. Este é o equilíbrio para mim. Então, mas beber é errado? Cara, se beber uma latinha e ficar em casa, se beber 2 latinhas e ficar em casa, beleza, você não vai estar errando. Errado, na visão de muitos, é, digamos assim, sair fora do controle. Só que quando nós bebemos uma, nós queremos 2, quando bebemos 2, queremos 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E quando nós vemos, nós já não somos, nós não conseguimos controlar os nossos o nosso corpo, o nosso desejo, porque nós passamos a agir por instinto.
e quem age por instinto é animal. Ou seja, ele fica completamente irracional àquilo que acontece com ele. Eu digo e falo isso por experiência, não falo porque eu vejo acontecer. É porque eu já fiz isso, então eu sei como funciona. E as pessoas me dizem que conseguem conciliar uma coisa e outra. Eu digo que é impossível. Porque, como diz ali, ou você age segundo o Espírito, ou você age segundo a carne. Porque as vontades da carne são diferentes das vontades do Espírito. E se as vontades deles não batem uma com a outra, eu não sei como que as pessoas conseguem colocar que o equilíbrio pode existir entre a carne e o Espírito. Aonde, na verdade, deveríamos agir somente pelo Espírito e deixar a carne de lado. Logo, nós agiríamos somente sob a graça de Deus. É isso que eu tenho buscado viver. Então, se nós somos livres para vivermos a liberdade, é para que nós não sejamos viciados em algo que nos leve ao pecado, à morte. Nós vivemos, eu falo isso na vida de servo, e nós passamos a viver e queremos cobrar das pessoas uma vida de santidade, quando na verdade não acontece com nós. Um servo hoje ele quer cobrar, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquele outro. Só que ele, porém, saindo de repente, muitas vezes até do grupo que ele serve, saindo de repente da onde ele está, ele vai e faz. É um hipócrita. Eu costumo dizer que eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo. Quem já teve a oportunidade de me ouvir sabe que eu falo isso. E se eu não prego aquilo que eu não vivo, é porque eu prefiro viver e pregar sobre aquilo que eu sei que dá certo. Porque eu vivo. As pessoas podem dizer que é muito radicalismo você deixar de lado hoje, porque você consegue ser equilibrado, vivendo o mundo e vivendo a igreja, porque as pessoas dizem, sim, eu bebo, sim, eu festo, mas eu tenho equilíbrio. Eu digo que as pessoas não entendem qual é o verdadeiro, real e motivo pelas quais elas estão aqui. E aí elas querem se aprofundar mais, mas só que não conseguem, porque elas mesmas não se permitem de chegar mais longe. Deus quer que nós alcancemos a salvação, que nós alcancemos, então, a plenitude no Espírito Santo. Que nós entramos em uma vida como santos, aonde nossa carne e o nosso espírito deva ser somente do Espírito Santo. Aonde se sobressaiam as boas ações, ao contrário de nós ficarmos falando mal das pessoas. Devemos viver o fogo de Pentecostes, por isso eu digo que nós somos da Igreja Católica, Apostólica, Romana, Pentecostal, Mariana. Porque somos filhos de Maria. Porque vivemos e fomos criados pelo Pentecostes. O Pentecostes fez com que aqueles apóstolos saíssem em missão. Se não fosse aquele fogo descer sobre eles, talvez hoje nós não teríamos e não viveríamos o evangelho que nós vivemos hoje. Os apóstolos morreram, foram torturados, foram mártires. E graças a isso é que nós temos o evangelho, o amor, o carinho de Cristo hoje. Porque se não fosse essas loucuras, os cristãos não sobreviveriam. Os cristãos não estariam onde eles estão. Só que, ao viver, como ouvi na Canção Nova esses dias, um cristão Raimundo, que é um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, a gente acaba definhando. E nós acabamos
nos afastando cada vez mais desse Espírito Santo. Nos afastamos cada vez mais da comunhão plena com Cristo. Aí qualquer coisinha, qualquer pouco que nós vamos buscar, nós já estamos satisfeitos. Então, aquele pouco já nos satisfaz. É como um exemplo que eu ouvi: se nós tomássemos muito refrigerante antes de qualquer refeição, e quando nós fôssemos comer, nós já estaríamos com pouca fome. É assim quando nós absorvemos a nossa carne com muitas coisas daquilo que é do mundo, que a gente vai, vamos colocar um exemplo, a gente vai na missa no domingo, e aí durante a semana eu vou numa festa, eu vou num bar, eu vou me afastando, e vou me afastando, e vou me afastando, e nós vamos ficando vazios daquele Espírito Santo. Só que nós vamos ficando cheios da carne, que só uma coisa pouca. E às vezes a gente reclama de ficar 1 hora na missa. Porque você está tão cheio das coisas do mundo que você não consegue buscar mais. Que você não consegue trazer mais para si as vontades do Espírito. Porque você está saturado de coisas do mundo. Você está saturado de coisas que você não vai conseguir tirar bom proveito disso. Por isso, o meu motivo hoje de vir aqui é dizer que nós, enquanto servos, não podemos, e assim as pessoas que têm vontade de seguir mais a Cristo, de entender mais e de ser mais de Deus, eu digo que não existe como se nós vivermos sob a carne. Então, a minha tática de vida foi fazer como o Sermão da Montanha diz: se tua mão te leva a pecar, arranque-a fora. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o fora. Se tua perna te leva a pecar, arranque-o fora. Mas naquela época, sim, talvez arrancar a mão seria necessário, fisicamente falando, nós tirarmos a nossa mão. Mas hoje eu digo que nós tirarmos a nossa mão ou tirarmos os nossos olhos é a mesma coisa que nós cortarmos pela raiz. O que eu fiz quando eu decidi viver mais a vida de Cristo foi porque eu bebia, então eu decidi cortar a bebida pela raiz. Então eu cortei. Eu decidi parar de ir em festa, porque você vai em festa ou você vai em um lugar inapropriado e lá existem pessoas que se vestem, pessoas que agem, pessoas que falam sem a mínima noção do que é o amor de Deus ou o Espírito Santo. Ou talvez até conheçam, mas vivem a hipocrisia. As pessoas não buscam, então devemos buscar a santidade. Porque o nosso primeiro chamado, mas aí a pessoa diz que não consegue porque a carne é fraca. Filho, fortaleça teu espírito. Seja forte no espírito. Um servo hoje, é difícil um servo que reze o terço todos os dias, que busque ir à missa mais de uma vez por semana. É difícil aqueles que buscam fazer adoração, porque muitas vezes têm, só que não fazem. Porque tem preguiça, ou porque no dia que tem adoração, ela vai para algum outro lugar. Então aquele pouco já está saciando a maioria dos servos que eu tenho encontrado. Aí as pessoas que resolvem viver aquilo que é certo de ser um servo, são chamados de fanáticos. Porque elas querem viver 24 horas por dia esse amor de Cristo. Se elas querem viver esse amor 24 horas por dia, por que nós devemos impedir? Nós devemos ser assim. Nós devemos viver esse corpo de Pentecostes, esse fogo, todos os dias. Através da intercessão da nossa mãe. As pessoas, e para quem não compreende o porquê de nós sermos tão
devotos a Nossa Senhora, quando nós falamos de santidade, eu costumo dizer, né, fora aquilo que tem na Bíblia, quando Jesus estava no templo, ele disse, ele estava, né, ensinando os doutores da lei na época, e ali ele entraria então distanciando-se de Maria, porque Maria e José foram e se deram conta alguns dias depois, né? E volta no terceiro dia, Maria fala: aonde você estava? E aí Jesus responde, né? Porque com 12 anos na tradição judaica, a criança já passa a ser adulto, né? Então, ele fala: por acaso não sabes que estou cuidando das coisas de meu pai? Eu fico imaginando qual o olhar daquela mãe para Jesus escolher viver mais 18 anos na casa de Maria. Mais 18 anos, mesmo sendo considerado adulto, ele viveu na casa de Maria, aos cuidados de Maria, aos ensinamentos de Maria. O que foi que aquela mãe falou para ele? Por isso sim, nós devemos ser católicos, apostólicos, romanos, pentecostais, marianos. Sejam servos de Cristo. Evangelizem, se for preciso, usem palavras. Deixe o teu ser transpassar a tua carne. Deixe as pessoas entenderem o que é ser um filho de Maria, o que é ser um cristão. Principalmente para quem é servo. Porque para quem é servo, a cobrança vem maior. A cobrança vem mais forte. Porque nós passamos a conhecer a verdade. E verdade é essa que nos libera. Verdade é essa, como diz o apóstolo do amor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso eu digo, amem, amem e amem. Sejam servos de verdade. Não sejam servos somente de aparência por um grupo ou de aparência por um movimento. Sejam servos da igreja. Vivam somente sobre o Espírito e não sobre a carne. Errar nós vamos, com certeza, mas devemos buscar sempre cada dia mais, mais viver esta loucura de amor, esta loucura por Cristo. A paz de Deus esteja com todos vocês. Espero que consiga fazer mais utilizando os meios que nos são fornecidos hoje. Fiquem com Deus e permaneçamos sempre na presença de Jesus Cristo, ao lado de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.